Cara, tu quer vir nas férias fazer o que aqui? Estudar? Pode crer. Posso ver se com o Mister Samuel. Eu acho que não. Ele é o patrão, né? Se ele é o patrão, se ele quer vir trabalhar, ele trabalha. Eu acho que Papai Samuel vai me liberar 15 dias que eu tô merecendo. Eu chego 7 e saio 9. Não estou reclamando, viu? Mas eu gosto também, tipo, eu sou do seu pessoal que gosta de estar aqui para produzir mais aqui. Eu, com certeza. Tá? Gases, galerinha. O 2. A volta dos que não foram, na verdade, mas ainda tem um negocinho do 1 que eu quero explicar para vocês, certo? Hoje é que dia? Hoje é 8, né? 08 do 07. 07 não, 06, né? Eu já tô de férias já. Tô projetando já. Amém. Aí você vai viajar para onde? Canto nenhum, ficar em casa trabalhando, feito um animal. Vai mesmo estar em casa. Não gasta gasolina. Mas enfim, não sei, bicho, eu não sei como é que vai ser as férias ainda de. Só se a minha mulher bancar as contas todas. Inclusive, ela nem está aqui. Você tá vendo o apreço que ela tem pela minha pessoa e pela minha aula, né? Mas tudo bem. Quem perde é ela, na verdade, não. A provinha no final do ano para ela brincar, né, irmão? Então. Seguinte, galerinha. Na aula passada, eu estava comentando sobre as transformações gasosas no finalzinho da aula, certo? E aí eu falei da primeira, que é a transformação isotérmica, onde a temperatura, que é uma das grandezas que organizam o comportamento de um gás, ela é constante. Eu estou mudando as outras duas grandezas, pressão e volume, e a temperatura eu estou mantendo constante. Então, com base nisso, eu sei que toda vida que eu aumento a pressão sobre um gás, mantendo a temperatura constante, acontece com volume. Diminui. Uma compressão volumétrica está acontecendo, né? Então, se eu aumento a pressão e o volume diminui, eu posso dizer que a pressão ela é proporcional ao inverso do volume. Antônio tá certo esse embutido proporcional, né? Tá não? Tá certo sim, viu? É só porque o Antônio é da engenharia. Só vou deixar aqui proporcional. Proporcional, certo? Ao inverso do volume. É aquele tipo, né? Ali é aproximadamente a ondinha. Esse daí é proporcional. É como se fosse um peixinho beta, tá? Então, o nosso querido amigo Boyle falou que é a lei de Boyle, que é assim, ó. Pressão inicial vezes o volume inicial de um sistema é igual a pressão final vezes o volume final do sistema. Isso se a temperatura for constante. Tranquilo? Depois vai ter a do pivete. E aí, se vocês estão acompanhando, isso aí é na página 356. Lei de Boyle, ou lei das isotérmicas. Vou passar logo as formas, depois eu mostro o comportamento gráfico. E aí eu vou mostrar um gráficozinho que caiu no speed test. É, 356, né não? Volta. A gente ficava até no speed test das criaturinhas na segunda-feira, que era um gráfico mais ou menos assim, ó. É, não caiu uma questão assim? Depois eu vou explicar, tá? E é bem fácil. Tá vendo aí? Depois eu pego, beleza? Segunda situation. Uma segunda situação é quando, pelo nosso livro, a gente tem as pressões constantes, ou a pressão constante. Oxe. Aí, eu era do tipo da pessoa que eu confundia isobárica com isocórica, certo? Até porque são nomes que na cabeça não fazem muito sentido. Mas tem um aparelho chamado barômetro, não é não? O barômetro indica o quê? Isobárica.
Pressão, ela é constante. Para quem vai fazer o S no fim do ano, a UES adora nome de gente e nome de lei, certo? Já teve uma questão que caiu sobre a lei de Charles, tá bom? Falava o conceito, papapá, a situação e faltava. É lei de quê? Lei de Charles, lei de Boyle, lei de Sacra, lei disso aqui, lei de advogado. A UES adora, ainda mais na primeira fase, beleza? Então, saber o nome das leis, saber o nome do cara que inventou a lei, você só vai ter homem, né? É uma importante situação. Porque a gente sabe, se a pressão ela é constante, então a gente imagina o quê? Quanto mais calor a gente interage ou a gente joga num sistema gasoso, mais energia cinética ou menos energia cinética o meu gás vai ter? Mais energia cinética. Porque quando eu aqueço, eu fico mais agitado. Então as moléculas do gás ficam mais agitadas. Se ela fica mais agitado, ela tem uma frequência de colisões com as paredes do recipiente maior. Se a pressão vai se manter constante, o que, que eu vou ter que fazer para que a pressão não aumente quando a temperatura aumenta? O volume também tem que aumentar. Para o aumento da temperatura ser compensado pelo aumento do volume. E a frequência de colisões permanecer na média igual. Então, o que é que eu falo? Se eu aumento a temperatura, eu aumento o volume. Então, o volume é proporcional à temperatura. Então fica aquela situação. Volume inicial, estou botando I, né? Para não ficar estranho. Volume inicial sobre a temperatura inicial é igual ao volume final sobre a temperatura final. Outra lei para vossas senhorias terem em mente. Adriano, precisa decorar a fórmula? Não. Eu prefiro que você decore ou aprenda o comportamento. Só isso, certo? E essa lei, se vocês estão acompanhando a página 356, é a lei de Charles. Menino Charles. Agora vamos para 357. Já tivemos com a temperatura constante, com a pressão constante, agora vamos para o volume constante. É a transformação isocórica. Isocórica tem acento, tem? No cocó de cocoricó, né? Certo. E aí a gente tem aqui, ó, para um volume que é inalterado. Por exemplo, cilindro de mergulho. Na minha cabeça só vem cilindro de mergulho. Enfim, já dei um exemplo. Cilindro de mergulho já é um bom exemplo, né? Diga-se de passagem. Alguma coisa. Eu entendi, viu, esse comentário aí? Hum. Se o volume é constante, o que acontece? De novo, se eu estou aumentando a temperatura, eu estou aumentando a energia cinética das partículas do gás. Quando as partículas do gás ganham mais energia, elas começam a colidir com as paredes recipientes com a frequência maior. Isso faz com que a pressão faça o quê? Aumente. Já que o volume não pode mudar, não pode ser deformado, a estrutura, a pressão dentro do recipiente vai aumentar. Então, a gente fala que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então, você pode usar essa fórmula aqui, ó. Pressão inicial sobre a temperatura inicial é igual à pressão final sobre a temperatura final. Certo? Esse aqui é o caso. Não sei se vocês já fizeram essa maldade na vida de vocês. Pegar uma garrafa de plástico. Ah, não, uma garrafa de plástico deforma o volume, né? Essa daqui, ó, a isobárica. Na sua corda tem outra. A isobárica você pega uma garrafa de plástico, ok, com a massa de gás e colocar no congelador. Depois que ela tá bem geladinha, a garrafa ela fica bem murchinha. Por quê? Eu não diminui a temperatura, eu diminui o volume que o gás está ocupando. Logo a garrafa deforma. E também tem o fator da garrafa de plástico ser deformável, né? Ser um plástico ser flexível. Então, é mais fácil deformar. E essa lei do volume constante é a lei de Gay-Lussac. Tranquilo? E Adriano, e quando não tiver nenhuma dessas grandezas constantes, como é que a gente faz? Se não tem ninguém constante, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho a lei
geral dos gases, onde a gente vai juntar todas essas três leis anteriores. Vai ficar volume inicial de um gás vezes a pressão inicial do gás sobre a temperatura inicial do gás é igual volume final vezes a pressão final dividido pela temperatura final. Adriano, demonstra como a gente chega nessa fórmula. Não precisa. Você só precisa dar a fórmula e saber usar. Demonstração deixa para quando você estiver na universidade. E só se você for fazer química ou física. Eles vão fazer outra coisa da vida de vocês que não vai precisar demonstrar essa fórmula aí, certo? Só aceita. PI, VIPI sobre TI é igual ao PF, VF sobre TF. É o PIVET, né? Pode crer. Tá bom, aí a gente vai conversar bem legal sobre isso daí. Tranquilo? Tranquilo, tirar esse modo aqui. Pronto. Deixa eu mostrar para vocês a situação dos gráficos, tá? Disso daqui, para eu também não me perder. Primeiro gráfico, um gráfico de isotérmica, acontece mais ou menos assim, ó. Na isotérmica, a temperatura não muda, concorda? Só muda quem? Pressão e volume. Então, num eixo eu boto volume, no outro eixo eu boto pressão. Digamos que eu coloquei aqui pressão e nesse eixo eu coloquei volume. Pode ser o contrário? Pode. Só vai dar todo sentido. Quando a pressão é alta, o volume é baixo ou o volume é alto? Baixo. Então seria um ponto assim, né? Ó. Quando a pressão é baixa, o volume é alto. A gente tem mais ou menos uma curva nesse sentido assim, ó. Certo? Essa curva ela acontece, digamos, com uma temperatura T1. Uma temperatura a princípio constante, certo? Se você muda a temperatura, você tem outra curva muito semelhante a essa. Opa, aqui ficou meio deformated, né? Tem que ser bem proporcional. Vai ser um desafio fazer esse curva proporcional. Não consigo. Não consegue, né? Não consegue. Tá ridículo, né? Mas vai ser assim, tipo um T2. Tem no livro de vocês bem bonitinho. É doido, é? T2. Se você mudar a temperatura, vai ter outra curva. Ah, agora ficou melhor. T3, certo? E sempre que você está variando a temperatura, você continua tendo esse comportamento curvilíneo, certo? Sempre um pouco mais afastado da onde? Da origem. Você acha que essa temperatura aqui e essa temperatura aqui tem alguma relação? Vamos pensar. Vamos pensar só no eixo do volume, certo? T1, eu tenho esse volume aqui, certo? T2, eu vou ter o mesmo volume, certo? Então, eu não mudei o volume, ok? Mas estou mudando quem? P1 e aqui P2. T1 tem essa relação com a pressão aqui. A pressão é relativamente baixa. Em T2, a pressão aumentou ou diminuiu? Se a pressão aumentou, não é proporcional à temperatura? Então, essas curvas, quanto mais vão se afastando do eixo, maior a temperatura de trabalho. Beleza? Então, quanto mais afastadinho você tem essa curva da origem, maior é o valor de temperatura. Tá? Ia ficar, tipo... Certo? Não ia ficar assim, não. Ia ficar mais próximo aqui da origem. Certo? Lembrando que, senhoras e senhores, temperatura a gente trabalha em Kelvin. Não caia na loucura, ou às vezes na velocidade, no despreparo, de trabalhar com a temperatura em Celsius. Vai dar erradíssimo, erradíssimo, erradíssimo. Porque o cara pensa assim, ó, poxa, maluco tá trabalhando a 20 graus Celsius e passou para 40 graus Celsius. Porra, ele dobrou a temperatura. Aí o volume lá, 10 litros. E a pressão tá constante, ó, pivete. Aí tem lá o item. Qual o novo volume? Aí tem o item. 20 litros. Temperatura dobra. O Adriano falou que a pressão, que o volume é proporcional à temperatura. Aqui, ó. Pô, se a temperatura dobrou, o volume dobrou, né não? 10, agora é 20. Só que note. Por quê? Isso aqui em Kelvin é 293 passando para 3
Mais 20, né? 313 Kelvin. Isso aqui é o dobro disso? Note, né? Então você vai ter uma variação de volume que não vai ser o dobro também. Só tá na fórmula, certo? Agora, se fosse 293 para 586, aí beleza. Aí eu dobrei a temperatura em Kelvin, na escala que eu estou trabalhando, ok. E aí o volume dobra, certo? Então, temperatura na química são poucos os casos que vocês vão trabalhar com a temperatura em Celsius. Na maioria dos casos, a temperatura está em Kelvin. Alguém sabe por quê? É isso mesmo. Então, tudo que a gente organiza de relevante, a gente normalmente leva para o SI. Por exemplo, pressão no SI, se eu não estou enganado, não é ATM, é Pascal. Mas a gente traz para ATM porque é mais fácil trabalhar com ATM, é o número mais ok. É Pascal que é loucura. Aí o pessoal inventou TOL, inventou um bocado de coisa, certo? Mas aqui no nosso mundinho dá para trabalhar com ATM de vez em quando a gente converte para Pascal, beleza? Porque não é na CI. Alguém faz ideia de como seria o gráfico disso daqui se aqui fosse volume e aqui fosse pressão? Note, fosse assim, ó. Alguém faz ideia de como seria se eu trocasse os eixos? Não, tô perguntando. Pressão baixa, o volume é alto ou o volume é pequeno? Então seria um ponto bem aqui, né? Pressão alta, o volume é baixo ou pequeno? Aí a gente vem assim ou a gente vem assim? Segundo, tem certeza? Tá bom. Volume vai, a pressão vai aumentando, certo? Por que o volume não vem diminuindo assim, ó? É, a curva sempre é assim, ó. Curvinha para baixo, baidinha para baixo. Certo? Foi o da isoterma? Foi o da isoterma. Cláudio, me empresta a questão do speed test, por favor. Eu tenho só que desenhar esse gráfico aí. Sim, senhora. Grazie mille. Ó, teve uma questão do Spirit Test, que é boa. Ela é assim, ó. Pressão e volume, certo? Vou até usar referência a esse gráfico aqui. Nossa, tá me dando um labirintitezinha. E é assim, ó. Pra cá. Ponto A, ponto B e ponto C. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No eixo pressão, no outro eixo volume, certo? A gente tem três estados para nossa amostra gasosa: o estado A, o estado B e o estado C. Logo, temos também quantas transformações? Três, pô. Aí depois falou duas. Tá insegura? É duas, ó. Eu tenho de A para B, de B para C e de C para A. Mas depois, paz e amor. Cadeira. Então vamos lá, devagarzinho, sem nenhum estresse, certo? Ó, que essas palavras entrem pelos ouvidos de vocês, toquem no coração e fiquem na cabecinha de vocês até o final do ano. Questão de gráfico não se erra. Por quê? Porque a resposta está no gráfico. Pelo amor de Deus, diga assim, Adriano, caiu uma questão de gráfico e eu errei. Não fale mais nem comigo, não. Não fale, não. Me exclua de todas as suas redes sociais. Não, nem olhe para mim, não. Porque a questão do gráfico tá tudo aqui, olha. É só ler. Ó, então presta atenção, ó. Ó, ó, ó.
na primeira situação, certo? Ô, garotinha, de A para B, a pressão permanece o mesmo valor. A está aqui nessa pressão e B está nessa pressão, tá? Rapazinho, ó. Pressão é CTE, constante. Calma, calma, respire, respire, respirou. Aqui o que é que tá mudando de A para B? Tá mudando o nosso volume, né? O volume tá aumentando ou tá diminuindo? Então, o volume tá aumentando. Jesus falou: se pelas palavrinhas do Adriano na lousa a pressão é constante e o volume está aumentando, e o volume é proporcional à temperatura, é porque a temperatura está o quê? Aumentando, papazinho. Temperatura lá, ó. Salve. Certo? Só ver o que está no gráfico. Ixi, Adriano, tu tá todo besta, parece um retardado. É porque isso aqui é fácil, galera. E tem gente que erra, eu fico doido é com isso aqui, ó. Ó, de B para C, essa linhazinha não é reta, né, bichinha? Quem é que tá constante? Porra, diabo. Constante, ó. Aí, se o volume é constante, qual é o outro eixo que tá variando? Para baixo ou para cima? Aí você lembra que a pressão é proporcional à temperatura. Pelo suposto, logo lá, a temperatura vai para abaixo, certo? Para abaixo, porque eu sou bilíngue, eu falo espanhol. Para abaixo, certo? E aí, acabou, paz e amor, relaxou. Terceira transformaçãozinha aqui, ó, no gosto. De C para onde? De C para A. Oh, meu Deus do céu. O volume está variando, pressão está variando. Qual é o único gráfico que é a curva, que foi o único que eu mostrei até agora? Da isotérmica. Então a temperaturazinha é o quê? Constante, ó. Volume está aumentando ou diminuindo? Maria, Maria, está diminuindo. Tá daqui para cá. Tudo que você vem daqui para cá diminui. Se está diminuindo, o que está sendo com a pressiones? Está aumentando, porque ela está aqui e está vindo para onde? Para cá. Olha, meu pai. Ó, a arruma de cor que você tirou de informação de um gráfico que é um escanteio de futebol, é um triângulo remopaia. Rapaz, com isso aqui você não conseguir fazer a questão, amarre as almas, porque não é de química isso aí, é de alguma outra coisa misteriosa. Posso ver a questão aí, dona Claudiane? Eu vou ler os itens e vocês vão dizer assim, meu Deus, é só isso, é só isso. Ó, um mol, ó, calma, certo? Tem coisa que você precisa se preocupar com esse negócio de mol. Tem coisa que você não precisa se preocupar, certo? E aí, um mol, meu Deus, um mol, um mol. Calma, ó. Tem que ter alguma coisa. Aí o cabo botou um mol. Um mol de um gás ideal sempre vai ser o ideal, nunca vai ser o real, certo? Percorre o processo cíclico ABCA em um diagrama PV, conforme está na figura, sendo que a etapa AB é isobárica. Olha, falou que é isobárica. Meu Deus, nem precisava. A etapa BC é isocórica e a etapa C é isotérmica. Precisava? Não precisava, porque vocês já estão enxergando e estão vendo isso daqui. Não tem pra onde correr, certo? Aí fala assim, ó. Considera as seguintes afirmações. Primeira, o gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Na etapa BC está liberando calor? Tá, a temperatura está diminuindo. E na CA, está liberando calor? Por quê? Então, já está errado, né? 2. O módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo, tanto na etapa AB quanto na etapa BC. O módulo do trabalho, existe trabalho nesses dois momentos aí? É, trabalho potencial. Não? Ou sim? Raíssa, no primeira situação, tem trabalho? Qual trabalho? Eu tenho um volume que está expandindo, né? E no BC eu tenho um trabalho? Qual? Que está diminuindo. É, senhor. E você também.
Então a 2 está certinha. Na 3, o gás tem sua temperatura aumentada, tanto na etapa AB, tem? Tem. Quanto na etapa CA. Na CA, a temperatura não é constante. Então, a única coisa certa é apenas a 2 que está certa, letra C. Parece uma coisa, é FUVEST, beleza. Mas não é esse demônio de Laplace também, não. Certo? É bem bonitinho, bem facinho. O tanto de cor que meus filhos tiram disso aqui, ó, só de olhar isso aqui, ó, é muito bom. É só saber o que você tá olhando, né? Às vezes o cara tá olhando mandarim e o cara não sabe olhar mandarim, também é puxado. Diga. Bora. Se a temperatura aumentou, diminuiu, certo? Olhando pro A, beleza? No A, pro B, a pressão ela é constante, certo? Só que o volume, se tu olhar assim, fizer um tracejadinho aqui assim, né? Tá bem aqui no A e no B tá bem aqui assim. Ou seja, o volume sofreu uma expansão, eu tive uma expansão volumétrica. Eu só consigo ter uma expansão volumétrica mantendo a pressão constante quando a temperatura aumenta. Chega nessa situação aqui, ó. O volume de um gás, ao você, no caso um gás, quando você aumenta a temperatura, as moléculas ganham energia cinética. Elas se movimentam mais rápido. Se movimentando mais rápido, a frequência com que elas colidem na parede do recipiente é maior. Isso faz com que a pressão normalmente aumente. Para a pressão aumentar, eu tenho que aumentar a área de trajeto dessa partícula desse gás, para que ela não bata tão frequentemente com as paredes do recipiente e manter a pressão constante. Então, nessa situação AB, eu sei que a temperatura aumentou, por quê? Porque o volume também aumentou. E eles são diretamente proporcionais. Tranquilo? Posso ir para frente? Amém, né? Posso apagar esse gráfico aqui para eu fazer outro? Posso, né? Obrigado. Ai, 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 ai. Eu gosto quando. Posso pegar esse também? Tem umas coisas que, assim, Adriano, gases é muito difícil. Tem umas coisas de gás que realmente é difícil. Tem umas coisas. Tanto pela dificuldade de você compreender o que está sendo pedido e relacionar as informações, quanto por situações onde eu tenho um contexto teórico muito, muito, muito difícil. Por exemplo, quando às vezes você pega isso aqui descrito de maneira teórica, temperatura, faz isso, faz isso, faz isso, às vezes você fica naquela, poxa, trabalho, você que realiza trabalho, mas trabalho na da física. Mudou pressão, mudou volume, está realizando trabalho, certo? Ou tem possibilidade de realizar trabalho, certo? Então, só você tem em mente isso. Se vocês estão acompanhando, a gente saiu da página 256 nesse gráfico de isoterma e chegamos no 235, no gráfico de isobárica. Isobárica é volume pela temperatura. Se vocês olharam, a questão não, o material bota no eixo da temperatura, ela em Kelvin, certo? Volume é proporcional à temperatura? Então, se o volume é pequeno, a temperatura é alta ou pequena? Se o volume é alto, a temperatura é alta ou pequena? Pronto. Então, é uma linha, certo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E aí, se você tem várias pressões distintas, você vai ter isso daqui, ó. Peraí, fazer bonitinho. Digamos que aqui é P1, aqui é P2 e aqui é P3. Vai, cara, pergunta qual a pressão maior da reta 1 ou da reta 3? Pergunte. Obrigado. Você está prestando atenção na aula, não é verdade? Você gosta de perguntar muita coisa, né? Eu fiquei sabendo aí de ontem que foi bem especial. P1, P2, P3. Para analisar. Vou pegar dois pontos em duas dessas retas, certo? Isso para uma mesma temperatura. Sempre que eu tiver dificuldade de saber qual pressão ou qual comportamento de pressão é maior ou menor, eu faço isso.
Peguei nessa temperatura aqui, certo? Mantive a temperatura fixa, eu tenho que manter uma constante e ver as outras. Essa pressão P1, eu tenho a pressão P2, as curvas, certo? Quando eu pego P1, eu projeto ela aqui para o volume, ó. Eu vou ter um V1, certo? O volume da curva 2, com uma pressão diferente da pressão da curva 1, ou da reta 1, vai dar um V2. Isso é a mesma temperatura. Eu estou deixando aqui em constante? Cadê? Temperatura, né? O que está acontecendo? Se a pressão aumenta, o volume diminui. Então, o volume de V1 para V2 fez o quê? Aumentou ou diminuiu? Aumentou, então é porque a pressão está cada vez menor. Então, a curva de maior pressão, Clarinha, é essa daqui. Perfeito. Por quê? Porque os valores são os menores possíveis. Aqui eu tenho volumes muito altos eu tenho valores muito altos de volume. Beleza. Ó, deixar o volume constante, certo? Peguei aqui e peguei aqui. Beleza? Aí eu tenho essa temperatura aqui, né? Ó. Piu, 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 piu. Piu, piu, piu. Aqui. T3, vou botar T3, que é do P3, certo? E T2, que é da curva da P2. A temperatura está aumentando ou diminuindo? De T3 para T2? Aumentando. Quando o volume é constante, a pressão aumenta quando a temperatura aumenta. Que curva é mais, tem maior pressão? A2. A2 é pressão maior que 3. Se eu pegar da 1, a 1 vai dar bem por aqui assim, ó. Ixi, 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 ixi. Deu agora uma estralada aqui, federa. Cara, tipo aqui, ó, né? Ó. Lá na casa da Maria, né? Então a temperatura estaria muito alta, ou seja, é porque a pressão aumentou muito, certo? Então sempre a curva que estiver mais próxima do eixo da temperatura é o que está com a maior pressão, beleza? Sempre coloca uma constante e analisa as outras duas variáveis. Não tem erro. Não perguntar, mas afirmar que nessa questão, a reta 3, a reta P3, a reta do sistema está sob maior pressão, entendeu? Aí você mantém uma constante e vê as outras duas que estão variando. Sempre isso. E se vocês olharem, criaturinhas do pântano, tem o último gráfico, é da transformação isocórica, que é muito parecido com esse daqui, né? Vou até apagar aqui para não bagunçar a minha cabecinha. Aí agora eu vou perguntar para vocês e vou deixar vocês responderem. Ele vai colocar pressão por volume, ou pressão por temperatura. Normalmente sempre se coloca a temperatura aqui embaixo. E aqui é o pressiones. 3 curvas, ou 3 retas, né? Já que é proporcional, né? Eu tenho aqui para V1, aqui para V2 e aqui para V3. Qual dessas 3 retas eu estou trabalhando com o meu sistema mais comprimido, no menor volume possível? É, sim, senhor. Dessas 3 curvas, beleza? Qual das 3 curvas de volume? Porque assim, V1, o volume está constante. V2 também está constante. V3, o volume também é constante. Então, eu quero saber qual desses 3 experimentos de volumes constantes que tem o menor volume, quando eu comparo as 3 situações. Se o V1 é menor que o V2 ou se o V1 é maior que o V2, a princípio. O V1 é maior? Todos concordam? Uhum. Se você não concordar com você mesma, minha amiga, aí você me quebra. É o fragmentado, tem 12 personalidades. Vai de contra. É um bom argumento também. É um bom argumento. Vou pegar um. Você quer que eu pegue um ponto de temperatura ou um ponto de pressão constante? Beleza. Então vou pegar um ponto aqui, ó. Temperatura. TX. Aí eu vou passar aqui, eu tenho esse volume. Eu tenho esse volume. E aqui, se não ficar torto na labirintite, né? Vai ter esse volume. Analisando o V3, digamos, né? Vai, cara, continua, brilha, tem momento. Brilhou, garotinha. Tem um. Quanto
Aí você brilhou. Ela fez o quê? Ela manteve a temperatura constante e viu onde que cada curva ou cada reta de volume estava sendo tocada. Aí para V3 ela disse, poxa, V3 está nessa pressão aqui, pequena. Então o volume tem que ser o quê? Grande. Quando ele chega lá na V1, porra, tava uma pressão zona do caramba. Se tá na pressão do caramba, esse volume tá bem pequenininho. Então, o volume ou a condição volumétrica mais comprimida é a V1. Só isso. Certo? É o que eu digo. É o que eu digo. Não é difícil interpretar. É só você saber o que comparar nessa interpretação. E aqui, vai cair isso aqui no Enem. Vai cair. Eu vi a prova já. Não, eu sonhei, negócio de gabarito não, eu sonhei. Vai cair isso daqui e vai cair um gráficozinho, mais ou menos assim, de pressão, ó. Eu mudo é meu nome. Ah, na UES vocês não viram, né? Na UES, na Uni... Não, não vou falar nada da Unifor não, dona Clara, para não botar ninguém na saia justa aqui não. Mas na Unifor fala assim, olha, estuda ácido, estuda pH. Ah, geometria molecular que nunca caiu, talvez caia com geometria molecular. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí, peia, caiu. Orbitais P2. Aí caiu uma de pH, que era só botar na fórmula. Mas não, eu fico na minha humilde opinião. Mas se eu fosse você, eu já batia foto disso aqui, ó. Eu vou fazer a prova e eu vou acertar. E eu vou passar para o curso de psicologia. E aí eu quero ver. Eu vou deixar assim, poxa, faz só essas. Hã? Eu botei o endereço Believe, Rua José Vilar 2119. Foi. Mentira. Não, não, pode sentar à vontade. Segundo dia, mas eu sento todo escanchado assim. Mesma cor, né? Diga assim, minha senhora, eu só enxergo azul. A prova que você me der é azul. Eu sou daltônico por amarelo, por rosa. Não, eu só vejo azul, minha senhora. Pode me dar aí que eu só. A minha caneta é preta, mas eu também tô vendo tudo azul. Faz parte, né? E aí a gente chega numa condição de eu ter que explicar gases, capítulo 2 para os senhores e para as senhoritas, certo? Vou deixar essas questões para fazer com vocês de gases um amanhã, para a gente focar um pouco mais nas questões amanhã. Aí é tanto que quem não quiser vir assistir a aula amanhã, não vou levar para o coração, eu tô em paz, que eu vou fazer mais questões amanhã. Então, se vocês tiverem a disposição de hoje para amanhã fazer as questões do gases um e gases 2, amanhã vai ter muita coisa para conversar, 1 hora e meia. Se não, você achar, pô, o conteúdo, ó, tá suave a fazer outra cor da sua vida, viu? Não quero ninguém aqui contra a vontade, não. Só uma pessoa que tá ali de azul. Porque ela tá no seu contrato. Assistir todas as aulas do amorzinho. Tá no contrato. Bora, 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 bora. Rapaz, não, mas não precisa dessa satisfação toda, não. Na frente das pessoas, não. Bora, 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 bora. A gente chega aonde agora? Clapeyron. Clapeyron. Quem é Clapeyron? É um rapaz muito importante. O Clapeyron, ele envolveu duas coisas que todo mundo ama: mol e gases, certo? Ele falou que o quê? Dependendo da quantidade de partículas que você tiver num recipiente, as grandezas, pressão, volume e temperatura, elas podem ser mudadas. Aí o rapazinho botou essa seguinte fórmula: PV igual a nRT. Aula passada eu até passei por cima dessa criatura aqui. Eu falei o seguinte: como vocês têm milhares de fórmulas de física, de química, de matemática para decorar, o pessoal inventa as frases, né? Aí tem o pessoal que é do Ceará, é poderoso vozão, não respeita o tricolor. Aí tem a do Fortaleza, pobre vovô não resistiu ao tricolor. Aí tem as pederastas, né? Não, mas não é para ser boa, é para você lembrar. Quanto pior for, mais você lembra. Tem as pederastas, eu não vou falar porque a gente está num ambiente na negativos.
Não, eu tô preocupado com quem tá vendo, que eu tô preocupado comigo mesmo, que eu vou falar besteira. Não, não, não. Essa aqui é muito boa pra uma pessoa aqui da sala, ó. Pai velho não respeita TikTok. É, TikTok, vai se tratar, garota. Moderno, moderno, sou moderno agora. Não te, mais, não te imaginei que no curso de química eu estaria chegar nesse ponto num dia da minha vida, na minha carreira. Essa daí é muito melhor. Cátia na frente e atrás. Mas pai velho não, como é? Não respeita o TikTok. Vai se tratar, garota. Né? E aí esse rapaz, ele envolve o seguinte. Aqui a gente não tem uma transformação gasosa como a gente tinha nas anteriores. Eu não tenho um estado inicial e eu não tenho um estado final. É obrigatoriamente. Eu estou trabalhando numa situação pontual do meu sistema gasoso. O meu sistema está sobre uma temperatura, está num volume e está submetido a uma certa temperatura. E aí, com isso, eu vou descobrir algumas informações sobre esse sistema gasoso. Por quê? Para quem não sabe, P é pressão. Isso, garotinha. É um momento pontual de análise do sistema. V é volume. N é número de mols, ou número de mol, né? R é a constante universal, amém, dos gases, ou nome grande, por uma coisa tão pequena. Depende. Se você usar a unidade atmosfera, é 0,082. Aí fica isso aqui, ó. R é igual isso aqui. 0,082 ATM, litro, vezes mol a menos um, vezes Kelvin a menos um. Yo! Que é a com Pascal, né, Joana? Que é com 80, é 8, alguma coisa. Que é em Pascal, certo? É em Pascal, mas no Enem, se preocupe, não, a gente vai usar ATM, certo? E ele, normalmente ele dá, certo? Ele dá, não, ele distribui, que é para um bocado de gente que tá fazendo a prova, né? Não, mas isso aqui você tá. Isso aqui você vai lembrar mais do que o nome do seu pai. T é a temperatura. Em Kelvin, porque olha a unidade. Olha, se tem um negócio que eu amo na química, é constante. Porque a constante me diz a fórmula inteira. Olha aqui, ó. R, que é essa constante, ATM vezes litro. O que é ATM? Pressão. O que é litro? Volume. Vezes mol a menos um vezes K a menos um. Ou seja, dividido por N vezes a temperatura. Não é a mesma coisa que isso aqui, não? Vai. Não faço ideia, porque eu só trabalho com ATM. Fala de desespero. Beijinho. Amanhã, 7 horas de novo. O raio não cai na mesma casa duas vezes, né? Hã? Não, minha princesa. Eu tô falando do. Ai, o raio vai cair duas vezes no mesmo telhado. Espero que não tenha gato. Como é que olha? Se cair em Pascal, sinceramente, certo, ele deu toda a unidade, só não deu a pressão. Não, só tá diferente a unidade. Porque assim, a constante, o R, quando ele é 8, alguma coisa, é Pascal vezes litro vezes mol a menos um vezes Kelvin a menos um. É só a pressão aqui, você vai achar em Pascal. O volume muda também? Isso é uma desgraça. Ah, é, pô, derra menos terceira, derra terceira. É Pascal vezes litro vezes metro cúbico, né? 8,31. Porque isso fica derra mil. Verdade. Joana, muito obrigado. Certo? Mas normalmente, Clara, o R está em ATM, certo? A não ser que você queira, a não ser. É, mas pode. Vamos lá, vamos pensar. Vem tudo, aí vem R em Pascal, certo?
Você vai achar o volume em Pascal. No caso, você vai achar o volume em Pascal, não, você vai achar o volume em metro cúbico. Aí você converte para litro. Que um litro não, um metro cúbico, né? 1.000 litros, né? Então, se você achar o volume em metro cúbico, você volta só transforma para litro, literalmente. Viu? Esse é agulhar que sei não, tá bom? Saindo disso aqui, negadinha, a gente tem o lance da densidade, né? Não sei se você lembra na aula passada, mas quando tá falando de difusão e efusão, tem como você ver a difusão e da efusão em função da massa molar e também em função da densidade. Mas se você quiser olhar as densidades relativas de gases, você pode colocar assim, ó. Densidade do gás A sobre a densidade do gás B é igual a massa molecular do gás B sobre a massa molecular do gás A. Acabou. Não é relativo? Só? Não tem ponto de correr, não. E se você quiser descobrir, na verdade, esse aqui, ó, é M de A sobre M de B. M de B sobre M de A é na efusão. Efusão não, na difusão. MA sobre MB. E aí tem outro lance, que é o fato das pressões parciais. O que é a pressão parcial? Normalmente, quando você tem um recipiente e ele só tem um gás, a pressão daquele recipiente é a pressão do próprio gás. Agora, quando você tem mais de uma amostra gasosa, a pressão total do recipiente é a soma de cada pressão parcial, ou seja, a pressão de cada gás. Por exemplo, Clarinha, você tem o gás A e você tem o gás B no mesmo recipiente. Aí eu falei assim, ó, a pressão do gás A é de 0,5 atmosferas e a pressão do gás B é de 2 ou de 2 atmosferas. Quanto que é a pressão total do meu recipiente? P de A mais P de B, que vai dar 2,5 ATM. Aí isso daqui, até o menino que está lá na primeira série, ensino fundamental, ele pega, porque é só soma, certo? Mas aí o que complica? O que complica é que muitas vezes a questão te dá a pressão total e pede para você achar as pressões de cada um. Aí você vai usar que fórmula? A do Clapeyron junto com a fração molar. Fração molar, por exemplo, fração molar de A é o número de mol de A sobre o número de mol de A mais o número de mol de B, número de mol total, certo? Vou devagar, certo? Vou devagar, não se preocupe não. Vou já voltar aqui. E se eu tenho dois gases A e B, eu também tenho a fração molar do gás B. Fração do gás molar, fração de B é o número de mol de B sobre o número de mol de A mais o número de mol de B. Fazer uma consideração que nem eu fiz aqui, ó. Eu disse assim, ó. Do gás A, eu tenho que o número de mol dele é 2. 2 mol. Beleza? Do gás B, o número de mol dele equivale a 3 mol. Certo? Qual é, Clara, e demais, o número de mol total do meu sistema? 5 mol. Eu pergunto para vocês, se aqui fosse 2 e aqui fosse 2, eles exerceriam a mesma pressão no recipiente? Ó, vamos para a fórmula, certo? Qual a fórmula? PV igual a NRT. Vou colocar isso aqui para o gás A. Então, o gás A ele exerce uma certa pressão. O volume do recipiente não muda, beleza? Esse gás A ele tem um certo número de mol. A constante é constante, a temperatura não mudou, certo? Para o gás B, ele também vai exercer uma certa pressão no recipiente. Confere? P de B. O volume do recipiente não muda, ele vai ter um certo número de mol, a constante é a constante e a temperatura é a mesma, certo? Então, o que é que eu posso dizer? Se os volumes são os mesmos e a constante e a temperatura não mudam, a pressão ela é diretamente proporcional a quem? Ao número de mol. Eu posso dizer assim, ó, que a pressão de A ela é proporcional
ao número de mol de A, certo? E aqui eu posso dizer o quê? Que a pressão de B é proporcional ao número de mol de B. Então, se fosse 2 e aqui fosse 2, não seria a mesma pressão nos dois? Por quê? Porque a pressão é diretamente proporcional à quantidade de matéria que eu tenho no recipiente. Se eu mantive volume constante, constante, temperatura constante, e dobrei a quantidade de mol, a pressão dobra. Não necessariamente vão ser valores iguais, mas vão ser valores proporcionais. Se eu aumentei 10 vezes a quantidade de mol no recipiente, eu tenho 10 vezes mais colisões no recipiente. Então a pressão é 10 vezes maior, certo? Então o que acontece aqui? Eu posso trabalhar esse NT numa situação quando eu olho para o geral, não para cada gás. Em vez de olhar o gás A e o gás B, eu olho o sistema formado por A mais B. Vai ser quem? Pressão total vezes o volume, certo? É o número de mol total vezes A constante vezes A temperatura. O que é pressão total? P de A mais P de B. Tá aqui assim, bonitinho, né? P de A mais P de B. Vezes V, não mudou, é igual. Porque estão no mesmo recipiente, então o volume é o mesmo para os dois. Número de mol total, que é Na mais Nb, vários. O que vai ficar mais difícil é o seguinte: quanto mais gás eu tiver, menos cada um participa da pressão, porque eu vou ter frações cada vez menores, né? N de A mais N de B vezes R vezes T. E aí a situação, tu achou, vamos lá, trabalhar na situação hipotética. A pressão total, trabalhar com isso aqui. A pressão total do meu sistema é de 10 atm, certo? Deixa eu ver a situação aqui. Eu tenho um gás A que ele tem 2 mol, certo? Eu não sei quantos mol tem o gás B. Eu queria saber quanto que é o P de A e quanto que é o P de B. Eu consigo achar esses valores ou não? Ou é pouca informação? Vou deixar vocês pensando enquanto eu apago aqui desse lado. Você diria? Eu tenho que levar em consideração que eu acabei de inventar isso daí, certo? Eu não tirei de nenhuma questão. Por isso que eu estou perguntando. É muita informação ou é pouca informação? O que vocês usariam para relacionar essas informações, essas poucas informações que tem aí? Vamos escrever, né? Deixa eu escrever por vocês. Se eu falasse temperatura, talvez desse, o volume também desce, né? O volume está aqui, então. O volume é um recipiente de 2 litros e a temperatura está a 300 Kelvin, meu recipiente. Agora eu consigo achar mais alguma informação dessas que eu coloquei como interrogação? Pressão total vezes o volume é igual. Eu posso botar assim, ó, em dia. Pressão total é quanto, Clara? Quanto é o volume vezes 300. Bora fazer essa conta aqui? Me ajudem aí. 20 dividido por 0,082 vezes 300. É 24, né? Isso aqui. 24 é alguma besteira. Vamos pôr na calculadora bem bonitinho para ver como é que fica mesmo. 300. 24,6. Então, isso daqui é 20, que é 0,81, né? Então, 0,81 teria que ser igual a 2 mais N de B. Não pode.
Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Você vai multiplicar pelas coisas aqui, né? Uhum, tá bom. 20 é igual 2 mais n de b vezes 24,6, né? 20 é igual a 59,2, né? 49. Opa, 49,2. Passo para cá negativo. Vai ficar menos 29,2 igual. É o que eu digo, vai dar um valor negativo. Mas não pode dar um valor negativo. Digamos aqui em vez de ser 2, é 0,1. Para ficar mais bonito, certo? 0,1. Aí talvez fique um valor mais interessante para a gente trabalhar. Entenda quem está de casa que isso aqui é totalmente empírico da minha cabeça, certo? 24,6, 2,46. Então vai ficar 20 menos 2,46, não é isso? NB. Talvez agora dê um valor ok. Dividido por 24,6, né? Igual a NB. Quanto é? 0,71 mol. Agora a gente chegou num valor ok. Então a gente sabe Na, a gente sabe NB. Vou apagar aqui, certo? Que é 0,1 e ali é 0,71. Então eu posso dizer, quase que categoricamente, que a contribuição da pressão que o gás B faz em relação ao que o gás A faz é 7 vezes maior, porque a quantidade de matéria é 7 vezes maior. Eu tenho aqui 0,10 mol do Na, eu tenho 0,71 mol do NB, então eu tenho 7 vezes mais. Então a pressão, a colaboração que isso aqui faz para a pressão é 7 vezes maior. Concorda comigo? Proporcional, certo? Então agora como é que eu sei o P de A e o P de B? Ou eu substituo nessa fórmula gigantesca que eu tinha feito aqui, ó, que eu sei todo mundo aqui, ou eu faço isso daqui, ó. Acho a fração molar e jogo nas pressões parciais. Sim, sim. Pode ser. Pronto, pode ser. Ou então você faz isso daqui, ó. Você usa a fórmula das pressões parciais. P de A é igual fração molar de A vezes a pressão total, certo? Sendo que X de A é quem? Isso daqui. Aí você vai ter P de A é igual. Pronto. A fração molar é como se fosse o valor de 0 a 1, onde cada um dos gases colabora com um certo percentual desse 100% de mol. Então, como eu falei aqui, ó, esse aqui é 0,10, esse aqui é 0,71. Então, isso aqui provavelmente vai ser quanto? 70%, 70%, não. Um, é. E esse aqui vai ser 40%. Entendeu? Tipo isso. Aí vai ficar assim, ó. X de A é 0,1 sobre arredondando para 0,8, né? Vezes a pressão total que é quem? Eu dei lá, 10. Quanto é que é 1 sobre 8? Uhum. É, 12%, né? 12,5. Então vai ficar assim, ó. P de A é 0,125 vezes 10. E aí P de A é 1,25 atm. Preciso fazer a pressão parcial de P de B? Não, é só quanto falta para 10, né? P de B é 8, obrigado, atm. Tudo bem, eu vou tentar explicar de novo, certo? Mas só fazer uma colocação. É esse tipo de questão que rouba um tempo do caramba do candidato no Enem. Porque esse tipo de questão cai no Enem, cai na UES,
cai na Unifor, cai na Unicristos. Isso aqui não é difícil. Você entender que tem que fazer isso daqui e desenvolver o cálculo. O difícil é essas contas velhas quebradas, certo? Você fica tipo, mano, quanto é que divide isso por isso? Mas o raciocínio em si, ele não é tão absurdo. A gente conseguiu fazer agora. Você viu isso aqui hoje comigo, certo? Ah, vi antes, vi, mas provavelmente a gente viu hoje, bem direitinho. E aí tem isso. E aí isso aqui a gente vai usar depois, sabe para onde? Equilíbrio de sistemas gasosos, KP. Aquela questão lá da Unifor que a gente fez no domingo. Pzinho, certo? Aí tem um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Sempre que a pressão total for igual a 1 atm, P de A, ou a pressão do gás qualquer, é igual à sua própria fração molar, certo? Sempre que a pressão é óbvio, né? Mas, tipo, às vezes a gente esquece um pouco, tipo, a fração molar é o próprio P de A. Quando você tiver uma pressão total 1, você pode, numa situação de pressão, trabalhar com a fração molar. Aí fica muito mais fácil de resolver do que você fazer isso aqui tudo, ó, certo? É só uma forma de você contornar algumas coisas. São que horas? De qual página? 371 questão 2. Bora aí. Esse é o item C de casa? Tá bom. 371. Questão de número 3, né? 2, beleza. Vou apagar aqui e vou tentar fazer. Tá bom, tá bom. Questão 2, página 371. Para quem está em casa, questão 02, página 371. Em uma câmara fechada de volume fixo, então volume constante, né? Foi realizada a queima de combustível butano, que é esse C4H10. A combustão foi incompleta, gerando gás carbônico, monóxido de carbono e água, ou seja, rocha. Muda porque, assim, quando ele falar que é incompleta, você já tem que associar que forma monóxido de carbono, né? Só que aqui é incompleta e além do CO também formou o CO2. Não sei se você estava falando que a queima normalmente ela é assim, formando CO2 e formando CO. Só que para facilitar a nossa vida, ou a gente associa que ela é completa formando só CO2, ou é incompleta formando só CO. Mas na vida real forma CO2 e forma CO. E água. Isso, é? Mas às vezes, para facilitar a nossa vida na estequiometria, a gente admite só um desses dois produtos, tá? Então a gente tem a princípio quantos gases aqui nos produtos? Dois, né? CO2 e CO. Beleza. Sabendo que todo butano foi consumido na reação e que a pressão parcial desse combustível no sistema inicial era de 20 milímetros de mercúrio a 25 graus Celsius, a pressão parcial dos gases de óxido de carbono e monóxido de carbono após o término da reação, mantida a mesma temperatura, foi de respectivamente quanto? Então, bora aqui. Isso, a fração molar de cada um vezes a sua. Isso, a pressão de um e a pressão do outro. Tá? Por isso tem dois valores. É, porque era só o botão que estava estado gasoso, né? Isso. Então deixa eu anotar aqui a reacione para nós. 4C4H10 mais 25O2 dando 14CO2 mais 2CO mais água, que não nos importa, né?
Porque a água está no estado líquido e ele não emite nenhum tipo de pressão no nosso sistema. Não, é do recipiente. É do recipiente. Beleza. Aí vamos assim, ó. A reação está balanceada, né? Então eu sei que para o CO eu tenho um total de 14 mol. Ou só 2. Para o CO eu tenho um total de 2 mol. Se eu tivesse assim, querendo fazer de maneira bem rapidinha, eu faria assim, ó. Fração molar do CO2 é 14 sobre 16. Fração molar do CO é 2 sobre 16. Aí você escolhe o cálculo mais fácil de você fazer, certo? Eu acho que talvez seja 2 sobre 16, que dá 1 sobre 8. Que dá isso daqui, ó, né? Que vai dar 0,125. Não é não? Eu somei as duas quantidades de mol. Porque em cima é o número de mol da espécie, e embaixo é o número de mol de todo mundo que é um estado gasoso. Número de mol do CO2, número de mol do CO, beleza? A questão fala de massa, que foi usada alguma massa? Não. Então a gente trabalha como se fosse qualquer massa, porque vai dar sempre proporcional. Se desse, por exemplo, 1,4 mol, aqui daria 0,2 mol. Então daria sempre proporcional. Eu somei a massa molar porque eu acho que não precisa a princípio. Se eu precisar, eu vou chegar nessa conclusão daqui a pouco. Mas a princípio eu acho que não precisa, certo? Então dá 0,125, isso daqui. Caso vocês não saibam, porque eu não falei, obviamente, sempre que você tem dois gases ou duas coisas, a fração molar dessas duas coisas somadas tem que dar um. Se eu tenho dois participantes, seja líquido, seja gasoso, seja qualquer coisa. Sempre que eu somo as duas frações, que assim, eu estou somando o todo. Então tem que dar 100%. Então, se eu achei o do CO, deu 0,125. Então, o do CO2 tem que dar quanto? 8, 9 não, porque 9 daria, já passaria, né? 875, né? 875. Tranquilo? E aí eu estou dizendo o quê? Que aproximadamente, isso aqui não é para fazer isso, tá? Só estou dizendo para talvez ficar mais simples o entendimento. De toda a amostra que foi produzida, 12,5% do gás é CO e 78,5% é CO2. Então, numa situação que temperatura não muda, constante não muda e o volume não muda, a pressão ela está em função da quantidade de cada um. Então, na pressão total, o CO interfere, colabora com quantos por cento? 12,5%. E o CO2 colabora com 87,5%. Certo? Ou então você joga aqui e vai ser feliz. A questão nos dá a pressão inicial? Dá, né? 20. E aí, porque dá a pressão do butano? Porque o botão está no cilindro desse meu recipiente, certo? E aí deu 20, beleza? Deu 20, deu 20, deu 20. Deixa eu ver aqui, blá, 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 blá. Tudo sumida, 20. Então, o que acontece? A pressão parcial dos gases, do carbono, a porção da reação medida a mesma temperatura foi exatamente quanto? Temperatura não muda, volume não muda. Se a pressão inicial não, é de 20 milímetros de mercúrio, e eu considerasse que eu tenho agora um novo sistema reacional onde 12,5 e 75% teria que dar 20 milímetros de mercúrio, a soma dos dois. Só que nenhuma das unidades dá quanto? 20 milímetros de mercúrio somadas, dá sempre mais. Por quê? Porque aqui a princípio eu tinha 4 mol e aqui agora no meu sistema eu tenho quanto? 16. Então se eu tinha um sistema com 4 mol, a minha pressão estava dando quanto? 20 mm Hg. Isso sem considerar o oxigênio, tá? Colocando o CO2 e o CO, eu tenho agora um total de 16 mol. 16 mol vai dar uma colaboração para o meu sistema de pressão com quanto? Aqui foi 4 vezes, né?
4 vezes também tem que aumentar, tem que ir para 80. 80 mmHg. Não é não? É 4 vezes. E aí eu teria um sistema onde 12,5% desses 80 é do CO e 87,5% desses 80 também é do CO2. Entenderam? Ou não? O Tom também está muito louco. A princípio era para dar. Depois eu quero saber como que é. É o que eu tô dizendo. Se eu fosse fazer de uma maneira bem, isso aqui faz isso, depois faz, depois faz, depois faz isso. Mas eu quero ouvir como foi que tu fez, porque não, às vezes é, às vezes não é. Às vezes você tá vendo uma proporção dentro de um cálculo que você não fez o cálculo. Às vezes você tá vendo só dentro da situação, entendeu? E é massa isso. E aí se você colocar, por exemplo, 12% de 8 é para dar aproximadamente o quê? 10, né? E 87 daqui vai dar 70. Aí vai dar 70 milhões de mercúrio e 80 milhões de mercúrio. Certo? É a letra C, Tice? Pronto, daria isso. Se for jogar na fórmula, ficaria assim, ó. Pressão parcial, P de A, no caso, P, opa, P de CO2 é o que é a fração molar do CO2, dá 0,875 vezes a pressão total, que é 80. Então, a P de CO2, ela dá aproximadamente 70 milímetros de Hg. E aí o que falta para 80 seria a pressão do CO, 10 mm Hg. Isso, até imagina como foi que você conseguiu fazer, ou como que você deduziu. 14 para 2 são quantas vezes maior? 7 vezes maior. Então, uma tem que ser 7 vezes maior que a outra. Foi assim que você fez? Oxe, 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 oxe. Se fosse numa situação de total desespero e não tivesse mais tempo, eu usaria essa lógica. Eu nem sei quanto é a pressão no sistema agora, depois que a reação aconteceu, beleza? Mas como eu tenho uma situação de 7 vezes maior a quantidade de mol, eu tenho que essa pressão desse rapaz aqui, ele colabora 7 vezes essa daqui. Concorda? Então, 70 e 10. Que o Twitter que seria 40, 140 e 20. Pode crer. Aí teria que jogar para onde? Para essa relação aqui, ó. Que aí eu amarrava que era 80. Aí eu descobri, em vez de ser 160, eu descobri que é 80. Beleza? Calma, claro, vai dar certo. Tá? Como é que tu fez? Aí, joga lá na lousa, Tice. Brilha, Tice, seu momento. Ei, mas pelo menos eu fiz, né? Eu peguei a do dióxido de carbono, Uhum. o butano, a butano é dupla, né? Sim, E ele tá com 4 óleo. sim. A dióxido de carbono, ele tá com 14, né? Uhum. Aí a vai ficar. Vai ficar tranquilo. Uhum. Uhum. E aí depois eu faço a mesma coisa, só que com a economia. Com a do CO, né? Que é 2. Só que tem uma, ó. 2 mol. Ah, esse daqui tem 14. É. X vai ter 2, né? Pode crer. Pode crer, mas é. Mas Aí, tá errado, não. aí acabou que tu fez, ó. Tu fez isso daqui, né? De outra forma, e tu viu que tava 7 vezes um pro outro. Entendeu? Mas é isso. A ideia da aula, pelo menos assim, o meu ego eu deixo totalmente lá fora. A ideia da aula é que vocês mais colaborem do que eu. Porque eu acho assim, tipo, a minha fala impacta em umas pessoas. A fala da Tícia impacta em outras. E aí, a ideia é que a gente colabore com o máximo possível para impactar todo mundo e para todo mundo, poxa, realmente dá para fazer assim. Em vez de ficar rodando, rodando com um bocado de coisa. Aí, de novo, eu me defendo. Né? Ou não defendo, né? Isso daqui é como eu gosto de explicar passo a passo para quem, tipo, pô, nunca viu o conteúdo. E às vezes não tem um insight como esse, tipo, é para 7, 7 para 1, entendeu? Mas dá, tranquilo, tá tranquilo. Às vezes a gente não vai ter um insight tão na cara, 7 para 1. Aí vai ser 12 para 0,4, né? Mas tá top, tá top. É isso aí me deixa cheio de alegria.
Vou tentar, porque só tem mais 10 minutos, né? Mas vou botar para cima. 4 da página 371. Eu acho que dos conteúdos que a gente viu até agora, esses dois capítulos de gases vai ser os capítulos que vocês mais vão pedir para questão, porque é mais delicado. É muita fórmula, é muita percepção do que aplicar, entendeu? Mas eu gosto sim, porque se a gente bater bem em gases agora, a gente não vai sofrer tanto quando a gente vai vendo KP, equilíbrio de gases. Aí vai ser massa. E normalmente o pessoal sofre muito quando a gente está vendo fisicoquímica. A 4, né, Tícia? Questão 04 da página 371. Fala assim, ó. O dióxido de carbono e a água produzem por meio de uma série de etapas enzimáticas do processo de fotossíntese glicose e oxigênio. Conforme a equação a seguir não balanceada. Aí bora lá. Deus. Bora lá. CO2 gasoso, que é o que nos importa, mais água líquida, que não nos importa, que forma glicose C6H12O6, sólido, né, que não nos importa, mas é importante para o balanceamento, mais O2 gasoso, que talvez seja o nosso principal foco aqui. Um balanceamento bem rapidinho, 6 carbonos, 6. Obrigado. E aí tem 6 mol para cada 6 mol. Considere que a pressão parcial do dióxido de carbono na atmosfera é igual a 0,012 atm. Então, a pressão parcial do CO2 na atmosfera é 0,012 atm. E que a temperatura nessas condições é igual a 25. Então, já posso jogar a temperatura para Kelvin, né? Dá 298, né? 98 Kelvin. Se pá, talvez nem precise, mas se pá, sim. A partir dessas informações, é correto afirmar que o volume de ar é aproximado, é? É, né? Aproximado necessário para produzir 18 gramas de glicose é igual a quanto? Então, quer saber o volume de ar para se produzir 18 gramas de glicose. Massa da glicose equivalente a 18 gramas. E aí tem lá a constante. Está em ATM, né? 0082, não é isso? Então vamos aqui. A gente tem a pressão do CO2, temos a temperatura de trabalho, a questão quer saber o volume do ar, temos a massa de glicose e temos a constante universal dos gases. Por que a questão deu 18 gramas de glicose? Isso aqui nos informa o quê? 1 mol de glicose tem quanto de massa? 180 gramas. Só estamos enganados, certo? Se é para... Perfeito. Se é para 18, ele usou 0,1 mol. Se ele diminuir a proporção em 10 vezes, eu vou precisar de quantos mol de CO2 nessa brincadeira aqui? Esse aqui seria mol, né? Para 10, eu vou ter que usar 0,6 mol. Aí eu vou encher aqui de cálculo. Não, mas eu fiz só, olhei aqui, pá. Eu preciso de 0,6 mol. Então, o que acontece? Pressão do CO2 vezes o volume atmosférico, ou volume de CO2, né? No caso, do CO2, vai ser igual o número de mol do CO2 vezes temperatura, certo? É 0,012 vezes um volume que eu não sei como que é. Número de mol de CO2, 0,6. R0082, a temperatura 298. A resposta? Beleza. Faz o resto. Isso. 1.221. Tem vírgula? 0,8 litros. CO2, ele ocupa quantos por cento no volume atmosférico? Eu acho que é 21%. Não, 21% é oxigênio. Aquela questão maldita da uniforme. Então, isso aqui seria o volume que o CO2 ocuparia. Só que a questão que é o quê? O volume do ar. Só que em momento nenhum a questão informa o volume
do CO2. E só tem volume muito menor do que isso daí, né? 2,64. 12, né? Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Se eu quero produzir 18, eu preciso de 0,6 mol disso daqui. Beleza, 0,6, tá ok. 0,6. A pressão do CO2 é 0,012. Temperatura, volume de ar, a massa do fósforo não importa mais, isso aqui. Então, se eu uso pressão do CO2, eu tenho o volume que esse rapaz está ocupando, um certo número de mol dele, RT. Mas não consigo também encontrar a fração molar do CO2, porque eu não sei os outros gases. Não, mas já tá errado, porque o volume de CO2 está muito maior que o volume de ar, se a gente for pensar assim, tá? Tem alguma coisa aqui. Pois é, a pressão parcial do CO2. Porque assim, todos os gases vão ter uma pressão atmosférica que vai dar 1, né? Então a do CO2 vai dar 0,012. Só que esse volume aqui é o volume que o CO2 ocuparia. E deveria ser o volume do ar, da massa de ar que eu teria encontrado o CO2. Porque se eu tivesse 1, fosse a pressão atmosférica, eu teria um volume menor, né? Deixa eu ver esse negócio aqui. 1.221,8 litros. Ou, tava, posso. Porque deixa eu pensar, dá pra gente calcular a pressão parcial nisso daí? Não dá, porque a gente não tem nem a pressão total do sistema, certo? Nem os outros gases. Dá pra gente calcular usando fração molar? Não. O2 é um gás. Mas é porque assim, ó. Mas é porque o O2 já está nos produtos, Farinha. E aí o que acontece? Ele quer saber quanto de ar eu vou precisar capturar para encontrar 0,6 mol de CO2. Entendeu? Nessas condições de temperatura, sabendo que a pressão parcial do CO2 é 0,012. Se eu pensar assim, ó, pô, peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Se a pressão do CO2 é a fração molar do CO2 vezes a pressão total, a pressão atmosférica não é quanto? Não é 1? Então a pressão do CO2 é a fração molar do CO2. Então a fração molar do CO2 também é 0,012 e tal. Tá, isso me ajuda em quê, não é verdade? Olha, interessante essa questão. Tenho que olhar. Não, é verdade, tenho que olhar essa questão e ver o que que a gente está errando, no caso eu, né? Tu fez isso, a questão? Não, porque tu também pediu a outra, tipo, mas tu chegou nisso aqui também? Nessa daqui? Beleza. Aqui, né? Assim, ó. A proporção da reação não é 6 mol para 1 mol, né? Só que o mol da glicose são 180 gramas. A questão é que você só produza 18. Então você quer que ele produza quantos mol de glicose? 0,1. Então, 10 vezes menos, né? Então vou precisar de 10 vezes menos. Em vez de 6, vou precisar de só de 0,6. Não, beleza. Você vai usar 0,1 para glicose, certo? Essa massa aqui, em mol, ela se converte para isso. Só que para achar esse valor de 0,1 mol de glicose, eu preciso quanto do CO2? 0,6. E aí esse 0,6 eu vou achar na massa de ar que eu vou capturar para que a reação aconteça. Entendeu? E aí eu só joguei aqui, ó. Pressão do CO2 que a questão me deu. Entendeu? Se fosse a pressão atmosférica, era 1. Tranquilo? Se a gente usar 1, como é que vai ficar? Vai dar 12, né? 12 não, vai dar 14, eu acho. Se a gente usar que a pressão é 1. Se fosse a pressão atmosférica, né? O número de mol desse rapaz aí, mas não vai dar. Mas não dá. Você tem que usar a pressão do CO2 para saber o volume do CO2 que vai ser capturado.
Eu vou ver essa questão mais tarde lá em casa. Amanhã eu tento trazer ela para comentar com vocês, tá bom? Aí eu peço desculpa porque, né? Mas é chato mesmo. Tá vendo? Desde o começo do ano foi a primeira questão que eu não consegui achar uma resposta plausível para vocês. Gás é delicado. Não, você só me ajuda. É, não cai muito gás, tipo, de fazer conta. Porque quando a gente for ver, olha as contas fuleirais que é. Se essa constante já é bagunça muito. Então, crianças, até amanhã. Se tudo der certo, eu trago essa daqui e a gente faz mais questões. Tentem fazer outras se não consigam, tá? Essa daí, né? Que é do gases 1.